queridas, como vocês estão? Eu voltei, bebê! Pois é, depois de tanto tempo eu retornei, não é mesmo? Antes de tudo, se inscreve no canal, me ajuda a chegar a 1000 inscritos, por favor! E me sigam nas outras redes sociais, @SuianeLameira, no TikTok e no Instagram. Aqui na descrição vai ter um link para vocês acessarem outros links que podem ajudar vocês de alguma forma. Hoje nós vamos falar sobre atos processuais. E o que são atos processuais? Atos processuais são aqueles que se destinam à criação, modificação, extinção ou conservação dos atos jurídicos processuais. Os atos processuais podem ser feitos ou pelas partes, ou pelos auxiliares do juízo, ou pelos magistrados. Agora vamos falar de algumas coisas importantes sobre forma, tempo e lugar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os atos processuais eles não precisam de prova determinada, exceto quando a lei exigir. Outra coisa que a gente precisa se atentar é para o fato de que o ato processual, quando preenche a finalidade essencial, ele vai ter validade mesmo que ele tenha sido praticado de outro modo. E esse é o princípio da instrumentabilidade das formas. Suiane, e a publicidade? É público? É público. Via de regra, é público. E é isso que vocês precisam entender. A regra é que os atos processuais são públicos. Porém, ele tem algumas exceções e eu vou deixar aqui na tela para vocês as exceções. Vocês pausem e copiem isso, anotem e guardem em algum lugar, porque é importante saber as exceções de quando os atos processuais não são públicos. E agora vamos para o horário. Você sabia que tem horário para esses atos processuais serem praticados? Pois é, o horário é de 6 às 20 horas. Mas, Suiane, é só isso? Mas e se eu não puder fazer em outro momento? Como é que ficam as coisas? É só de 6 às 20. Calma. É de 6 às 20. Mas, caso os atos processuais se iniciem antes das 20 horas e o adiamento, no caso, deixar para outro momento, causar um prejuízo à diligência ou causar um grave dano, nesse caso vai poder exceder as 20 horas e aí as pessoas vão ficar lá resolvendo o que precisa ser resolvido. Deu para entender? Então, basicamente, os horários são 6 às 20, podendo ultrapassar as 20 horas, caso iniciado antes das 20 horas, no caso de o adiamento causar prejuízo a... No caso do adiamento causar prejuízo... No caso do adiamento causar prejuízo à diligência ou causar grave dano. Já as citações, intimações e penhoras acontecem em qualquer momento, nas férias, fora do horário, final de semana, e é isso, entendeu? Que deu, deu, que não deu, não deu. Observando a impossibilidade de ingresso no domicílio durante o horário noturno sem autorização do morador. Então, durante o horário noturno, não se pode entrar na casa da pessoa sem autorização dela. E os atos eletrônicos? Os atos eletrônicos podem ser praticados até 24 horas do último dia do prazo. Mas, via de regra, os atos processuais eles são feitos na sede do juízo. Podem ser praticados em outro lugar? Podem ser praticados em outro lugar. Como exceção. Então, é exceção. A regra é que seja praticado na sede do juízo. E, novamente, eu vou deixar aqui na tela as exceções para que vocês pausem o vídeo, anotem, salvem isso em algum lugar, porque é muito importante a gente saber as exceções e as regras. Ainda mais as exceções, né? E agora nós vamos para os pronunciamentos judiciais e eu amo os pronunciamentos judiciais. Os pronunciamentos judiciais estão no artigo 203 do Código Civil e eu vou deixar ele aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. E eu já vou explicando para vocês o que é cada coisa. Quais são os pronunciamentos judiciais? Sentença, decisão interlocutória e despacho. E qual é a diferença entre eles? Que é a coisa mais importante do pronunciamento judicial. Entender a diferença entre os três. A sentença, ela é o ato do juiz que põe fim ao processo ou extingue a execução. Então, a sentença é quando o juiz decide algo e aquilo dali, tipo, acabou, zerou, não tem mais o que ser visto, não tem mais o que se fazer. Quer dizer, entre aspas,
não tem mais o que se fazer até agora, né? Porque da sentença cabe recurso, enfim, isso daí é outro assunto. Mas a sentença é o ato do juiz que põe fim ao processo. É quando o juiz fala, gente, é isso aqui, tá decidido, acabou. E a decisão interlocutória? A decisão interlocutória é todas as vezes que o juiz decide, mas não põe fim ao processo. Cara, isso é muito legal, não é? Vamos lá. A decisão interlocutória é toda vez que o juiz decide alguma coisa. No meio do processo ele decide algo. E aí ele vai falar que ele não aceita aquilo dali. E ali, ele não tá pondo fim ao processo, ele só tá falando que ele não aceita determinada coisa. Ele tá decidindo, não vai ser aceito, não quero, entendeu? Decidir. Mas não põe fim ao processo, porque ainda tem coisas acontecendo. Ele não falou sobre o mérito ali da situação, enfim, ele não põe fim ao processo. Ele apenas decide algo sem pôr fim ao processo. E o despacho? O que é o despacho? Despacho nada mais é do que aquilo que não é uma sentença e também não é uma decisão interlocutória. O despacho é tudo aquilo que o juiz fala no meio do processo, mas que não tem fim de decisão, sabe? Ele vai falar pra você fazer X coisa ou fazer Y coisa, mas ele não tá decidindo nada. Ele não tá falando, olha, é isso ou é aquilo, eu não vou aceitar. Não. Ele apenas tá se posicionando ali na situação, mas, enfim, né, sem decidir nada. E agora nós vamos para os prazos. Via de regra, os prazos são contados em dias úteis. Dias úteis. Mas isso muda no ECA. No Estatuto da Criança e do Adolescente, os prazos são contados em dias corridos, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Existem alguns casos também na justiça normal, em outros tipos de processo, que não seguem a regra e que são contados em dias corridos. Mas aí vai ser avisado, entendeu? Via de regra, se ninguém falou nada, é a regra, é dia útil. Se ninguém falou nada, é dia útil. Já no juizado especial, o prazo é contado em dia útil, não tem situação, ele é sempre contado em dia útil. E agora nós vamos entrar na parte da citação. A citação é o ato pelo qual vai ser convocado a parte ré, o interessado ou o executado para que ele venha fazer parte do processo. Inclusive, a relação processual ela só é válida quando tem a citação da parte ré ou do executado. Fora isso, ela não é válida. Salvo nas hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Existe a possibilidade da citação ser válida quando ela é feita por juiz incompetente? Existem alguns efeitos da citação válida, mesmo que ela seja proferida por juiz incompetente. E quais são esses efeitos? O primeiro, induzir litispendência. Segundo, tornar litigiosa a coisa. Terceira, constituir em mora o devedor, salvo algumas exceções previstas no Código Civil. E essa foi a teoria resumida para a OAB de atos processuais, que é um dos temas de processo civil na prova da OAB. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa aí o seu comentário e o que você quer ver no próximo vídeo desse quadro que eu trouxe com tanto amor e carinho para vocês. Um grande beijo, não se esquece de se inscrever aqui e de me seguir nas outras redes sociais.